Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio desse ano do nosso Pode Ser Família, esse canal repleto de informação humanizada, criado para que vocês possam ter informação, informação a poder de transformar vidas. Eu sou a Luciana Bueno, advogada há 25 anos na área da família, cuidando de famílias, e hoje eu vou receber a neuropsicopedagoga, a Carolina Sena, e ela vai trazer informações importantes para vocês. Então, já fiquem no nosso canal, aproveita e dá o seu link para curtir tudo que você pode ter aí de informação poderosa. Com vocês, a Carolina Sena. Obrigada pelo convite, Lu. Um prazer estar aqui. Como você disse, pode me chamar, por favor, de Carolina Sena, mas todo mundo chama de Carol, então, por favor. Eu sou neuropsicopedagoga já há alguns anos, mas eu comecei como pedagoga. Minha formação inicial é pedagogia. E eu comecei a entender a pedagogia quando minha irmã, aos 7 anos, não era alfabetizada ainda. E eu comecei a perceber que ela tinha muita dificuldade de aprendizagem. Então, lições de casa eram um terror. Minha mãe vivia tendo conflitos, né? Faz a lição de casa agora, não faz. E aí ela fugia. E aí nós percebemos que a dificuldade dela estava relacionada ao vínculo que ela tinha com a professora. Então, esse vínculo não foi feito, né? E ela não conseguia aprender. E aí, um dia, nós estávamos fazendo a lição de casa e ela começou a ler enquanto nós fazíamos a lição de casa. E, naquele momento, eu percebi que era exatamente aquilo que eu precisava para ter algum sentido na vida, né? Algum propósito. E aí, a partir daquele momento, eu decidi ser professora, aos 12 anos. E aí, eu fiz pedagogia, me formei, comecei a lecionar. E aí, depois de uns anos, eu fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia e a educação socioemocional, que, dentre as pós que eu realizei, são aquelas que mais fortificam a minha atuação atualmente. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a atender como neuropsicopedagoga e hoje minha prática, além de atuar na escola como educadora socioemocional, eu atuo também como neuropsicopedagoga na clínica. Perfeito, Carol. Uma das dúvidas que eu vejo aqui no escritório, quando eu estou recebendo um pai, uma mãe que traz a situação da criança, e muitas vezes eles vinculam isso ao final do relacionamento, sem entender o desenvolvimento do filho. Quando eu passo a pedir que leve a criança, primeiramente no pediatra, né, e peça para que tenha a pedagoga da escola possa dizer como que está o acompanhamento da criança, ela confunde a neuropsicopedagoga com um reforço escolar. Explica a diferença para as pessoas. Lu, é muito comum, né, essa diferença, ela nem sempre é bem explicada. Porque, na verdade, o reforço escolar, ele é feito através do conteúdo. Ele foca naquilo que a criança tem na escola. Então, eu vou pegar, por exemplo, divisão e farei mais exercícios de divisão. Só que o problema é que, se eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, na memória, eu não vou conseguir aprender aquele conteúdo. Então, a parte da neuropsicopedagogia, ela é justamente esse viés. Ele é muito diferente do reforço escolar, porque um foca no conteúdo e o outro foca totalmente no processo de aprendizagem. Então, eu vou entender como aquele cérebro funciona, eu vou perceber qual é a parte que a criança precisa de um pouco mais de atenção. Eu não gosto de dizer que é a dificuldade da criança, porque, na verdade, todos nós temos dificuldades. Mas eu gosto de dizer que são pontos de atenção. Então, aquele ponto de atenção, por exemplo, nas funções executivas, ela precisa de um pouco mais de tempo. Ela tem um pouco de dificuldade na memória, ela tem um pouco de dificuldade em trabalhar a linguagem. Então, a partir disso, nós vamos trabalhando de uma maneira eficaz, não na repetição do conteúdo. Então, basicamente, é isso. O reforço escolar foca no conteúdo em si, e a neuropsicopedagogia, ela foca basicamente no desenvolvimento da aprendizagem. É porque a gente fica tentando ver a criança, principalmente a criança, só na parte do aprendizado, né? Só o que ela está gravando. Sabe por quê, Carol? Você me fez lembrar da minha mãe agora. A minha mãe, eu sou a mais velha, né? Eu tenho uma diferença de 5 anos com o Rogério. E eu sempre fui muito boa de decorar. Eu sempre fui muito boa de decorar. Então, minha mãe ela me trancava, né? Quero dizer assim, ela me deixava no quarto, e enquanto eu não decorava
questionário que vinha na época para a gente, já pronto de prova, ela não deixava, assim, volta mais um pouco. Então, eu fui hiperestimulada desde pequena a decorar as coisas. Claro que dentro do direito, quando eu entrei para o direito, isso me deu uma facilidade. Sim. Porque o que acontece? Tem muito código, tem muitas leis, mas hoje, assim, né, já tô aqui quase com meus 50 anos, eu vejo uma diferença. Hoje eu já não consigo mais ter essa mesma conexão, sabe? De olhar aquilo e falar, não, olha, eu era muito boa. Eu lia que assim, eu escrevia do jeito que estava lá e tirava 10. E eu acho que isso... E aí veio o meu irmão, que já tinha essa dificuldade de aprendizado. E aí ela foi... eu vi que, ao tempo, nunca foi estudado numa forma total ele como pessoa. Era sempre comparado comigo, que conseguia decorar. E aí tinha esse lado que ele não conseguia desenvolver na escola, mas também não tinha uma amplificação. Carol, quais são os comportamentos que a criança apresenta que, para os pais, inicialmente, conseguirem perceber que eles precisam de uma ajuda de um profissional? Olha, Lu, quando as crianças chegam... Crianças e adolescentes, né? Quando procuram um consultório, geralmente já tem uma situação de dor, né? Uma defasagem escolar ou alguma comparação, como você mesma disse. É muito comum essa fala de mas com o meu filho mais velho não aconteceu assim, porque a memória era boa, no caso, ou ele executava tudo com mais agilidade, ou ele lia muito bem, ou o raciocínio lógico era excelente. Então, essa percepção das famílias, ela geralmente vem muito aguçada. Quando elas chegam no consultório, elas já chegam com essa dor de... Além do desestímulo da criança, né, ela já está chateada, ela já está com o emocional abalado pelo sentido de não consigo, eu não desenvolvo, a minha família confiava e agora não confia mais. Então, quando eles chegam no consultório, a criança já mostra alguns comportamentos que estão relacionados a esse tipo de situação. Então, por exemplo, muitas vezes as crianças acabam dizendo, as famílias dizem, mas agora anda irritado, mas agora está apático. Então, os dois comportamentos mais comuns são a apatia e a irritabilidade. Então, ou a criança se isola e ela demonstra não interesse, demonstra que não quer realizar, demonstra que não está com vontade de fazer, ou então ela fica extremamente irritada, ela fica arisca, então ela é reativa. Por quê? Porque quando eu não consigo, o cérebro dá um alerta que não é preguiça. Nós precisamos colocar bem em pratos claros, né? Bem focado que não é preguiça. Dificuldade de aprendizagem não é preguiça. A dificuldade de aprendizagem ela está relacionada a um ponto que a criança precisa desenvolver cognitivamente que não está ao seu alcance. Não depende dela, depende dos estímulos certos. Então, vai dizer, então, Carol, a professora não está fazendo direito? Não, não é isso. Quando chega no consultório, eu já digo, não procure culpados. Procure uma maneira de desenvolver aquilo que precisa de atenção, né? Então, quando chega lá na clínica, eu costumo dizer que a irritabilidade e a criança estar acuada, ou mais calada, ou às vezes até vai falar, ela anda deprimida. Não temos diagnóstico de depressão, temos diagnóstico de apatia, né? Então, nós precisamos ficar atentos a esse comportamento. Então, geralmente, os que mais aparecem são esses dois, Lu. Entendi. E aí, Carol... quando a mãe passa, normalmente ela não chega até você primeiramente. Qual é o primeiro profissional que ela busca? Ou qual é o primeiro profissional que dá um alerta que aquela criança está apresentando alguma situação, algum transtorno ou alguma irregularidade no aprendizado dele? Muitas vezes, as famílias elas relutam um pouco, são um pouco resistentes em me procurar. Porque geralmente acham que tem algum defeito. E eu queria deixar isso muito claro, porque nós não buscamos defeitos em ninguém, né? Então, o papel da clínica é justamente identificar a dificuldade e trabalhar para que essa dificuldade seja sanada. Mas, geralmente, quem dá o primeiro start, assim, geralmente é a professora. A escola chama para uma reunião para falar do desenvolvimento da criança. E, através desse apontamento, as famílias acabam me procurando. Geralmente, eles ficam em dúvida sobre a diferença entre psicopedagoga e neuropsicopedagoga.
E eu tenho as duas formações, mas eu atuo mais com os protocolos da neuropsicopedagogia. E por quê? A neuropsicopedagogia, ela tem um protocolo avaliativo cientificamente provado. A Carol, né, a neuropsicopedagoga, não acha nada. Eu faço exatamente aquilo que eu aprendi para que eu identifique se aquela dificuldade é memória, se é linguagem, se é função executiva. Então, eu vou rastrear aquela dificuldade. Como psicopedagoga, eu também posso fazer isso. No entanto, é usado também na clínica algumas ferramentas, alguns instrumentos que são de uma área mais subjetiva, de interpretação. Entendi. E essa parte de interpretação, a meu ver, como profissional, né, Carolina Sena, outros profissionais podem pensar diferentes, mas gostaria de deixar bem claro que é a minha opinião, é que quando você usa a parte subjetiva, você está suscetível ao erro. Então, se a criança chega, por exemplo, na clínica, depois de uma discussão dos pais, por exemplo, de um conflito, de alguma situação assim, e eu vá aplicar alguma coisa que tenha como resultado a minha interpretação, eu posso interpretar errado, né? Não que eu não vá ter 1000 ferramentas para isso. Nós temos, sim, tem todo um protocolo, algo muito sério. Mas o comportamento da criança ele está atrelado também à parte emocional. Por isso eu fiz educação socioemocional. Porque eu não sou psicóloga, né? Mas a parte da educação socioemocional, ela faz com que a criança identifique, nomeie e consiga, de certa forma, Carol, manipular aquilo que ela está sentindo. Sim. E esse manejo faz toda a diferença. Né? Então, justamente por isso que entra, né, essa parte. Ah, Carol, mas se você está dizendo, então, que não usa a parte da psicopedagogia, por que tê-la? Porque uma complementa a outra. Eu não disse que eu não uso, estou dizendo que todas essas 3 juntas, elas fazem uma vertente que me dá uma ideia completa, mais próxima daquilo que a criança precisa. É porque você estudou o suficiente, você foi em busca do seu saber e complementou as suas áreas. Então, você é um profissional plura, né? Você está perfeita. Então, você consegue, hoje, fazer uma avaliação muito mais aperfeiçoada, porque isso que você está falando é uma realidade aqui no escritório. Eu tenho muita dificuldade, Carol, hoje, dos relatórios que eu recebo de uma criança. Eu não consigo, vamos supor, muitas vezes a gente está num processo de disputa de guarda, ou o pai e a mãe estão com uma briga, um litígio muito grande dentro do divórcio. E isso há um desgaste. Isso não tem nem o que falar. Afeta. Claro que afeta a criança, sim, na escola, ou vai afetar em outras áreas dela. Mas uma criança que ela está numa idade educacional, a gente sabe que isso vai reverberar também ali no convívio social dela na escola, né? O que os amiguinhos estão falando. A gente sabe que as crianças elas estão um pouco mais evoluídas para algumas outras áreas do saber delas, né? do como elas brincam. Então, tudo isso é o ambiente, né? Que faz parte do cotidiano da criança. E aqui eu tenho muita dificuldade, porque, às vezes, eu vejo uns laudos. O laudo, e já você vai explicar sobre isso, mas ela lauda, ela está falando que é laudo do eczema, mas a gente sabe que não é um parecer, é um relatório, que consta, às vezes, uma informação da criança muito precisa. Sabe? E aí eu passo a perguntar, mas você complementou isso? Quantos estudos foram feitos? Qual foi a técnica que foi... É simplesmente um relatório que está dizendo que aquela criança... Sim. E está ali escrito, concluindo, que tudo que a criança está passando sobre o aprendizado, sobre os transtornos que ela está apresentando naquele momento, são evoluídos a partir do divórcio dos pais. Então, assim, como você vê isso, Carol? Né? Explica essa diferença do relatório, do laudo, do parecer. Quando a criança chega na clínica, eu já alerto os pais de que o comportamento, na verdade, não é um problema, ele é um sinal. Então, ele quer comunicar alguma coisa. E, a partir desse comportamento da criança, nós começamos a esmiuçar aquilo que ela tem de dificuldade para que essa dificuldade seja, primeiro, averiguada. Então, através dos testes, a gente vai conseguir esse parecer.
Mas acontece que, assim, quando chega para mim, o processo é o seguinte. Eu vou primeiro fazer vou ter primeiro uma entrevista com a mãe, fazer uma anamnese, perguntando desde quando a criança nasceu, aliás, até antes, né, da gestação. E aí nós fazemos todo esse processo de investigação de como aquele cérebro funciona. Depois que eu já fiz todo esse protocolo avaliativo, já fizemos todos os pareceres avaliativos, eu vou emitir um relatório. Que fique bem claro, eu não sou médica. Eu não emito laudo. Então, o que acontece? Depois que a criança passou por mim, né? Ela já fez todas as sessões e depende, porque assim... Quanto tempo de sessão, Carol? Todos os protocolos, eles são individuais. Então, tem criança que demora 6 sessões, tem criança que demora 10, tem criança que demora 12. Porque, vamos supor, eu usei um protocolo avaliativo para linguagem. E ele não foi suficiente para me passar como aquela criança está desenvolvida. Eu vou aplicar outro. Então, depende da criança, ou do adolescente, no caso. E aí, quando eu percebo, né, que já foi suficiente, que já me deu todas as informações, então, essa parte do tempo, ele é relativo, depende de criança para criança. E quando eu emito esse relatório ele vai com todos os dados, inclusive contando esses pormenores que a família me passa, porque precisa ter o máximo de informações para que ele não seja muito abstrato, para quem pegar, conseguir ler, porque geralmente quando nós recebemos esses relatórios, vou falar por mim como professora quando eu atuava em sala de aula, eu não entendia muita coisa, né? Porque não era minha área, então muitos dos testes não eram conhecidos meus e eu acabava ficando confusa. Por exemplo, nossa, mas o que quer dizer isso da memória 1,4? Então, assim, quando nós emitimos o relatório, nós já emitimos o relatório fazendo com que a pessoa que pegue aquele relatório, ela vai entender, né? Exatamente. Ele tem que ser conclusivo para quem está lendo, Por né? favor, para quem quer que seja. Para a professora, para o juiz, para os pais. Exato. Porque, inicialmente, Carol, pensa assim, um pai e uma mãe que está em conflito e litígio, e eles começam a brigar e culpabilizar um ao outro por conta do que está vivendo, a criança com algum tipo de transtorno, a criança que está apresentando algum retardo, assim por dizer, na sua evolução, né? Alguma neurodivergência vai acabar piorando. Exatamente. Aí o que acontece? Eles começam a se culpabilizar. Eles começam a pegar o laudo como se aquilo fosse uma arma contra o outro. Sim. E aí, você, nesse momento, como que você consegue trazer esse pai que está no litígio e estão tentando culpar um ou outro, até por uma coisa que está sendo apresentada pela criança no seu desenvolvimento, como que você consegue trazer eles para a razão? Para a real do problema, assim, que é a criança e a importância do desenvolvimento dela a partir de então? Durante o processo, né, quando o processo de desenvolvimento desse relatório, geralmente é ou o pai ou a mãe que procura, né? Nunca vão os dois, principalmente se há algum problema judicial. E aí eu mostro que é importante que a criança seja vista como um todo. E esse todo precisa da versão dos dois. E aí, quando eu solicito que a presença dos dois... Você consegue? Geralmente não. Geralmente, ou eles marcam em outro horário, juntos nunca. Mas eu passei um tempo agora atrás por uma situação dessa, não havia nenhum processo, mas a mãe tinha consciência da neurodivergência da criança. Ela já dizia antes mesmo da aplicação dos protocolos, e eu expliquei isso para ela. Eu disse, olha, eu, como profissional, não posso afirmar nada. Por enquanto, eu farei aquilo que os protocolos estão pedindo, né? Vou aplicá-los e nós vamos, depois disso, ver o que ele resulta. E aí, ela, conversando comigo, disse, bom, mas eu conversei com o pai não aceita. E aí, ela começou a conversar comigo sobre as dificuldades também do pai, né? Nesse sentido, falta de memória, aquela coisa de ter ido muito mal na escola, tido uma defasagem enorme escolar. Isso faz diferença, Carol? Faz total diferença, Lu. Porque quando a gente começa a entender a família, você consegue entender a criança. Então, muitas vezes, você fala assim, eu vou averiguar aqui como que a criança aprende. Se você conversa com os pais,
muitas vezes eles trazem para nós o resultado. Eles dizem, eu aprendo melhor assim, eu aprendo melhor assado. Mas eu consigo entender melhor desenhando. Então, quando você começa a perceber essa parte familiar, começa a descrever a criança também. É um processo que vai se desenhando na sua frente de uma maneira muito clara. Então, é muito importante que a família esteja empenhada a trabalhar com Totalmente. esse profissional. Independente se eles estão juntos ou separados, né, Carol? Sim, porque, na verdade, quando eles chegam para mim, o que eu quero mostrar, o que eu insisto é que nós não estamos aqui por uma pensão ou por uma avaliação adaptada ou por um laudo ou por um carimbo na testa. Eu costumo brincar às vezes que eu falo assim, gente, eu não dou carimbo na testa. A questão que eu mais busco é que nós precisamos fazer com que essa criança, esse adolescente, esse ser humano, seja feliz. Então, assim, na verdade, quando os pais me procuram em busca de um laudo, eu já deixo muito claro que eu não laudo ninguém. Eu faço a organização dos protocolos avaliativos e isso é o início de tudo. Porque depois disso, eu vou apresentar a intervenção. E é na intervenção que a criança vai desenvolver. Então, quando ela começa a fazer a intervenção, já com todos as organizações educacionais, né? Eu percebi que ela raciocínio lógico ela está indo bem, mas linguagem está em defasagem. Então vamos aqui para a linguagem. E aí eu vou trabalhando essas questões, a criança deslancha. E esse deslanchar não é mágica. Tem algumas vezes que falam, nossa, Carol, mas foi tão fácil. Aí é que tá. Parece muito simples, parece muito fácil, mas a grande diferença está em saber aonde estimular, né? Em saber aonde você pega. Tá com um profissional ímpar também, que entenda muito bem do que está fazendo. Isso faz muita diferença, Carol. Isso vai fazer com que esse indivíduo tenha uma evolução para o resto da vida dele. Sim. A gente está falando de pessoas que estão, né? A criança e o adolescente é um sujeito peculiar em desenvolvimento. E, como você mesmo disse, nós somos plurais. Existe uma universalidade em ser. Sim. Né? Eu acho que o Divertidamente ele trabalha muito bem isso, aquele filme, né, Carol? É maravilhoso. No entanto, não são só aquelas emoções. Sim. Por favor. Sim, mas eu digo assim, quando ele quer manejar que nós somos um todo. Porque Sim. A impressão que eu tenho ainda em 2026, quando a gente fala sobre uma pessoa, um cérebro, a pessoa ela veja realmente só aquela massa cefálica e parou por aquilo. Como se estivesse em branco também, nós né? estamos vendo as coisas e cada um tem uma percepção. Sim. E aí eu percebo aqui no escritório que os pais eles têm dificuldade em evoluir os filhos nesse sentido. Quando a criança está tá apresentando alguma coisa que é tido como anormal no desenvolvimento, mas que precisa ser estudado para que ele possa engatinhar e que ele possa evoluir dentro do espectro dele. Quando a gente fala do neurodivergente, ainda é muito plural, ainda muito mais plural, porque não tem uma caixinha, né? A criança com autismo, ela tem vários níveis. E dentro dos níveis dela, cada um dentro de um espectro. Essa criança que chega para você, neurodivergente ou com um transtorno mais difícil, como o TOD, que também está apresentando essa dificuldade ou na linguagem, que está desregulada, né, Carol? Como que a gente falaria assim para as pessoas elas entenderem, a mãe que está em casa, que ela está vendo o filho dela disfuncional, ela não sabe por onde começar. Eu venho aqui, Carol, eu recebo, às vezes, da mesma mãe, 7 laudos. Porque está escrito laudo, tá? Mas 7 pareceres. Cada um deles falando de uma forma. Cada um deles trazendo uma situação que... Às vezes uma criança que nem é descrita como Exato. é a que é mesmo, E aí eu né? vejo que depois elas têm uma... Quando elas vão cair no profissional certo, elas já estão tão frustradas que elas não querem continuar. Sim. E aqui, o que acontece? Como dentro de um processo, essa dificuldade do desenvolvimento da criança precisa ser trabalhada, né? A gente vai ter que trabalhar isso, vai ter que apresentar isso de alguma forma. Eu faço isso. Né? Eu faço isso aqui nos meus processos. Quando a criança aparece, que a mãe começa a falar, olha, ele está com essa situação que a gente está passando, a criança não está conseguindo falar, ela não está conseguindo, depois de uma violência doméstica, a criança
não conseguem mais desenvolver nem na escola, nem com os amiguinhos. E eu começo a indicar, porque eu sempre falo que o direito é uma ciência, que ela tem todas as outras ciências como ela, e é como se fosse o sol, né? Ou uma estrela. E aí, cada ponta dessa tem um ser humano no meio e ela vai sair. Então, o direito ele sai para a psicóloga, o direito, uma parte da estrela dela vai sair para pediatra, uma parte dela vai sair para o ebiatra, outra parte dela vai para a pedagoga, e aí a gente vai inserindo todos esses profissionais que são importantes para a criança, porque existe um princípio maior dentro do direito de família do melhor interesse da criança. Se eu, Luciana, com 25 anos de profissão, não conseguir fazer com que os pais valham isso, quem vai fazer? Porque o juiz, às vezes, ele pega, eu estou chamando a atenção dele, excelência, eu tenho uma criança aqui que ela está apresentando. Eu não sei o que ela tem, porque eu também não sou profissional da área, mas a mãe está aqui, ela está começando alguns pareceres, e dentro de um divórcio, dentro de uma questão dos alimentos, o pai não quer complementar o valor para a mãe pagar. Sim. Ou, senão, ele vai lá e faz uma avaliação lá na tia dele, sabe? Assim, por dizer. E acaba gerando um relatório, né? E acaba gerando um relatório negativo, fazendo com que esse conflito da criança, essa criança que às vezes está dentro de um espectro, não receba o cuidado que ela merece. Então, pensando nisso, Carol, qual a idade que você sente assim que é melhor para trabalhar a criança? Ou quanto tempo? Assim, eu queria que você explicasse para os pais que estão em casa que a falta desse cuidado inicial, o que pode acarretar para a criança e para o adulto, né, posteriormente? Olha, Lu, eu vou entrar numa parte que me chamou muito a atenção quando eu fiz a neuropsicopedagogia, que me deixou fascinada, que foi quando começaram a explicar sobre as ligações neuronais. E quando o professor explicava sobre a ligação neuronal, ele começou a explicar que quando o bebê nasce, a primeira ligação neuronal efetiva, aquela que tem mesmo um grande peso, é quando o bebê se vê espelhado na mãe quando ele está sendo amamentado. E aí, o cérebro começa com ligações extremamente importantes. E aí vocês podem dizer assim, ok, Carol, e aquela criança que não foi amamentada? Ok, ela vai desenvolver essas ligações neuronais de outra forma. Mas essa ligação neuronal, ela precisa de uma cola. E essa cola é o afeto. E é comprovado cientificamente. Eu não estou falando nada aqui do que eu acho, né? Desses estudos que eu vi na pós. Ele traz essa especialização no sentido de que é extremamente importante que essa criança se sinta acolhida. É extremamente importante que essa criança se sinta parte. Quando ela ouve que ela não consegue ou que ela não pode, ela vai se anulando. E essa anulação, ela vai trazendo uma dificuldade maior. Muitas vezes chegam crianças na clínica que nem têm nenhuma neurodivergência. A criança só precisava de uma organização familiar, muitas vezes por conta desses conflitos familiares, né? Que acabam gerando essa dificuldade. Mas o que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, a criança precisa de um start. E esse start é mágico, no sentido de, não de magia, no sentido literal da coisa, mas de que era só um ajuste. E esse ajuste, ele muda totalmente. Então, para corroborar o que eu tinha dito, que eu acho que eu acabei não concluindo, é que quando eu faço relatório, esse relatório, ele não é suficiente. A minha parte termina na entrega do relatório. E lá está descrito tudo que eu observei na criança, tudo aquilo que apareceu, tudo aquilo que a criança tem de olhar atento. No entanto, quando eu dou devolutiva para os pais, eu peço encarecidamente, né? Sempre acabo fazendo encaminhamento para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. E os pais assustam. Nossa, Carol, mas psiquiatra? Sim, ele cuida da mente. Porque eles acham que ali vai parar o negócio. Exatamente. Que você já concluiu o que precisava, pronto, já tem uma varinha mágica, plim, plim, acabou. E aí, o que acontece é que fica só com um relatório. Não tem um laudo específico. Porque o laudo quem vai emitir
é justamente o Você psiquiatra ou... descobriu o que precisava para trabalhar com aquele indivíduo. Isso, e quem vai validar são os médicos. Que vai continuar, o neuro... Exatamente. E a psiquiatra psiquiatra ou o infantil. neuropediatra. E acontece que muitas vezes os pais assustam dizendo, nossa, mas, Carol, psiquiatra. E aí a palavra assusta, mas o psiquiatra, ele é muito funcional nessa organização cognitiva. Porque ele acaba fazendo com que esse funcionamento cerebral, que foi lá descrito nos relatórios que eu fiz, ele começa a mostrar para a família exatamente aonde está. Né? Eu acabo apontando um pouco também, né, por conta dessa facilidade, mas muitas vezes é esclarecedor. Essa consulta faz com que a criança perceba que ela tem sido vista e que ela vai conseguir desenvolver. Então, é importante, depois do meu relatório, procurar um médico para que esse laudo esteja emitido. Carol, essa criança, quando ela está nesse processo de você dar a devolução para o pai, para a mãe, e ela continua, de repente, numa crescente na neurodivergência dela, como que o pai e a mãe precisa fazer para trabalhar essa emoção dele, essa frustração dele, de entender que aquilo vai ser contínuo, Carol? É um processo que não tem fim. Né? O desenvolvimento, na verdade, ele nunca tem fim, de todos nós. É porque a gente só fica rotulando aquela pessoa ou aquela neurodivergência. E mesmo porque, Lu, muitas vezes, quando nós estamos estudando, né, quando nós pegamos o DSM-5, quando nós pegamos os documentos, a gente fala assim, nossa, mas eu também tenho isso. Nossa, minha família inteira fala, ai, tia, faz comigo para ver se acontece alguma coisa. Às vezes eu estou vendo um relatório aqui, né, que um pai, a mãe traz aqui, aí eu falo assim, nossa, eu sou assim. Então, todo mundo tem um pouco de alguma coisa. No sentido de que, por exemplo, eu tenho uma mania, digamos assim, de não consigo dormir com o lençol todo enrugado. E aí meu esposo fala, Carol, mas isso aí tem algum problema, né? Não. É mania. É porque dói. Eu tenho sensibilidade sensorial. O meu corpo todo tem essa sensibilidade sensorial pro lençol, pro pijama. E aí meu marido fala, Carol, isso aí tá meio estranho, porque não é meio neuroatípico? E aí eu costumo brincar com ele e falar, olha, não vem não. Porque, na verdade, todos nós temos questões. E essas questões, ok. O que vai juntar um diagnóstico é a junção de todas essas questões. E eu costumo usar essa pergunta na clínica, muitas vezes, que é a seguinte. Tá, eu talvez tenha uma criança neuroatípica. Quando que eu procuro por você? Causa sofrimento? Tem um sofrimento? Tá dando algum prejuízo? Tá tendo algum problema? Para a criança tá se sentindo incomodada? É hora de me procurar. Tirando isso, não tem. Aí fala, ai, Carol, tá, mas o meu filho lida bem. Será que lida mesmo? Será que há um diálogo? Será que há uma conversa? Será que ele não tá só levando? Será que não tá mascarando? Que é o que acontecia antigamente, né? Muito. Que as pessoas precisam entender que a gente evoluiu. Aí aqui está, né? Nós temos um sistema hoje tudo para procurar, para organizar. Porque eu vejo assim uma certa impaciência dos pais na busca do que é melhor para esse indivíduo que eles colocaram, que eles trouxeram ao mundo, né? Chamado filhos. Eles querem que um profissional possa resolver toda aquela situação. Então, assim, às vezes eu venho aqui, a mãe tem a pasta da pasta da pasta, e aí ela está naquela busca, porque a gente também está numa crescente, Carol, de diagnósticos rápidos, né? Sim. É tudo na ideia do fast food, né? Eu quero resposta rápida, porque eu preciso resolver rápido, porque eu preciso que ele desenvolva rápido, e, na verdade, esse desenvolver rápido envolve uma série de coisas. Então, por exemplo, tem criança que está na clínica e a mãe acha lindo. Eu não acho isso um problema. Mas a mãe fala, ai, já está lendo e escrevendo com 4 anos. Então, ok. Mas, já fala inglês. Mas esse cérebro está preparado? Será que esse cérebro está pronto e essa criança não tem tido uma diminuição, talvez, daquele brincar, daquele lúdico, daquela vida de fantasia que nós
ficamos tão Ser deslumbrados. criança, né? Ser boba. Então, Desculpa. bora mas ser é criança. Ser boba. Não, e eu costumo brincar que eu não gosto de roubar a infância de ninguém. Pois Criança é, precisa ser Carol. criança. Então, assim, quer brincar de escolinha? Ok. Quer brincar de dar aula para as bonecas? Ok. No entanto, agora falando cientificamente, com 4 anos, a mão, as falanges, elas não estão prontas para isso ainda. Ela não tem ainda o apoio necessário para segurar no lápis. Então, quando eu falo isso, a mãe fala, não, mas ela desde pequenininha. Claro, desde pequenininha, porque ela é estimulada. Mas aquela criança vai entender que ela precisa produzir, ela precisa desenvolver, ela precisa mostrar o que ela sabe para ser amada. E a ideia não é essa. A ideia não é que eu preciso, então eu serei maravilhosa porque eu preciso mostrar para minha mãe que eu sei ler e escrever. Ah, mas a minha filha nunca falou isso. Claro que não. Isso é inconsciente, né? É algo que a criança não vai conseguir verbalizar tão pequenininha. E eu aprendi a ler com 4 anos. Mas eu aprendi a ler com 4 anos porque eu era parecida. Eu queria ser a top. Tipo, maravilhosa. Eu era assim também, Lu. Mas, tipo, vou mostrar pra todo mundo que eu sou a melhor. Então, eu leio bem, eu escrevo bem. Minha cursiva com 5 anos era ótima. Mas eu dei ruim. Mas eu também. Eu dei ruim. Dei ruim, virei professora. Brincadeira. Corta isso. Não, eu tô falando, eu dei ruim, porque assim. Dei ruim, não saí da escola até hoje, sou professora. Não, eu digo assim, eu dei ruim porque eu sempre fui muito adiantada na escola. Então, quando eu comecei a estudar, eu já faço aniversário no final do ano. Eu já faço em dezembro. É o último mês, estou fechando a porta. Então, eu fiquei 2 anos adiantada na escola. E aí, eu lia muito, como eu falei para você, minha mãe sempre hiperestimulou o meu cérebro. Vai lá, decora isso aqui, enquanto você não decorar, vamos lá. E aí eu, canta, falam coisas. Ah lá, meu irmão tá falando, ele acha que eu sou a primeira, tá? Quem não sabe, quem grava isso aqui é o Rogério Miranda, que é meu irmão. E aí a gente tava falando sobre isso, ele tá aqui dando pitaco, voltemos. Então, Carol, o cérebro, ele tem a falta, né? Mas ele também tem um excesso, tem né? um superestímulo E também. eu tenho percebido, né, nessa nossa nova geração, um superestímulo da criança também. Crianças que já estão lendo muito cedo, crianças que têm um vocabulário perfeito, Sim. sabe? Uma dicção maravilhosa. E, assim, tá pequena. Então, algumas até fazem sucesso na internet. Também vejo que, às vezes, não é o pai e a mãe, às vezes, só eles impulsionando, também vendo a criança. Mas essa criança também precisa de acompanhamento, né? Lu, eu queria deixar muito claro que eu não estou dizendo que isso seja totalmente ruim. Estou dizendo que precisa ser acompanhado. Toda criança precisa de acompanhamento. Então, eu preciso ficar atenta, até pelo seu exemplo, né, de que em algum momento essa criança vai demonstrar algum desgaste, algum cansaço, alguma coisa excessiva. Por quê? Porque o cérebro dela está trabalhando de uma maneira que não estava preparado ainda, né? Então, nós começamos a falar sobre esse desenvolvimento cognitivo e muitas vezes a criança não está preparada para aquilo e a família quer que desenvolva. Então, não estou falando só de cérebros neuroatípicos. Estou falando de todas as crianças. Então, Sim. superestimulação ou a falta de vai causar algum prejuízo, né? E esse prejuízo ele precisa ser visto como correr atrás, né? E nós falamos também da parte dos relatórios, que ele não é visto só como um documento escolar. Ele é visto também como algo que vai fazer esse norte. Então, quer dizer que a criança é imatura? Então, eu posso trabalhar de que forma? Então, esse norteador é muito importante. Então, eu não vou fazer, eu quero um laudo. Esse laudo vai servir para quê? Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão que, quando as famílias chegam pedindo laudo, eu já fico de orelha em pé. Por quê? Também, Carol. Porque ela quer laudar só para colocar no processo, mas não quer fazer um acompanhamento com a criança. Exatamente. Porque o laudo, ele é a primeira parte de um processo. Então, assim, o que eu costumo dizer é que lá na clínica, eu não quero carimbar ninguém, eu não quero rotular ninguém.
Pelo contrário, eu quero que as crianças se entendam, eu quero que elas consigam aperfeiçoar aquilo que elas veem como importante para elas e que elas sejam, como eu disse da outra vez, felizes. Porque quando a gente está feliz, a gente desenvolve naturalmente. Eu tenho até um caso de uma mãe que a criança estava fazendo o rastreio de TDAH e a mãe, também professora, passou na minha frente e disse para a criança, antes de eu explicar para a criança qual tinha sido o relatório e tudo, a criança já sabia, né, do possível diagnóstico, a mãe já estava meio que já esperando, e aí a criança chegou na clínica e falou assim para mim, olha, Carol, eu já sei o que eu sou. A minha mãe me explicou que eu não sou um carro comum, que eu sou uma Ferrari. Então, meu cérebro funciona como uma Ferrari e agora eu vou ter que aprender a cuidar dela, que dá mais trabalho do que cuidar de um outro carro. E aí eu achei a analogia incrível, porque realmente, quando elevou a ele a um carro que ele amava. Nesse caso, se a linha. criança gostasse, por exemplo, de um Fusca, provavelmente a mãe falaria, você é um Fusca, porque é difícil de cuidar. Sim. Então, assim, eu acho que trazer para a criança essa parte lúdica... Que ela é maravilhosa, né? Exatamente. Lu, que ela é sensacional e que ela pode se construir como uma pessoa e evoluir, É isso. colher os frutos, né? Mas esses frutos têm que ser plantados pelos pais. Precisa de um acompanhamento. Não podem desistir. E não... Porque aqui, assim, que nem eu falei para você, aqui... eu vou apontando. Às vezes eu vou dando um norte para a mãe que nem ela mesma estava enxergando. Sim. Então, quando ela vem com a criança, que ela começa a falar alguma coisa, claro, a gente lê muito relatório, acompanha muita perícia, então acaba realmente fazendo parte daquele contexto no dia a dia. Então, você já consegue perceber, por algumas falas, né? Olha, a professora me chamou, ele está rasgando... Tem um menino aqui, ele estava rasgando o caderno. Então, chegava a um ponto da aula e assim, era assim, ele dava um pico. E era depois do intervalo. Acho que para ele era tipo assim, cansei disso aqui. E ele rasgava o caderno, ele começava... Aí ele entrava em alguns comportamentos que referenciavam que ele poderia ser uma criança com autismo, uma pessoa com deficiência, e começou a fazer. Só que, como os pais estão nesse litígio, a gente tem muita dificuldade de fazer. Primeiro, que talvez o pai entenda o pagamento desse profissional e que, às vezes, Carol, não dá tempo de acionar o plano de saúde. E não é barato, Lu. Não é um valor acessível a todos, né? Por conta os protocolos avaliativos, eles são muito caros, né? Então, o profissional, para trabalhar com essa área, ele precisa adquirir esses protocolos avaliativos, então não é algo barato. Quando chega na clínica, eu já explico que esses protocolos, eles são vistos de uma maneira, às vezes, assustadora pelo valor, mas que o resultado que ele trará será muito melhor do que aquele... É um investimento. Pô, você compra um carro, parcela em tantas vezes, mas o seu filho ter um diagnóstico de algo que vai ser produtivo para o resto da vida dele não tem preço. Então, você fazer que os pais entendam a importância de cada profissional... E eu estou falando, sim, a gente sabe que não tem condições de falar. Mas eu sei de pais que estão aqui na minha frente. Quando eu começo a apresentar para eles essas ciências, esses profissionais que vão melhorar o filho dele, vão melhorar o processo evolutivo da criança, ele acha que não é importante. E, às vezes, a criança vai ter um diagnóstico lá X, com aquele profissional, só com um psicólogo, por exemplo, e não criticando, mas só o psicólogo, sem ter os testes, sem ter uma avaliação de entender todo o espectro dessa pessoa. Ou pior, né, Lu? Porque muitas vezes acontece dessa criança crescer mascarando esses comportamentos, esse sofrimento, né? Por exemplo, uma situação de sensibilidade auditiva. Vai crescer um adulto que se incomoda com aquilo, que tem essa hipersensibilidade, mas que segue, né? E aí ele segue e vai entendendo aquilo como algo comum. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela é incrível, e ela descobriu agora, né, há pouco tempo, a neurodivergência. E ela falou, Carol, eu nunca tinha entendido que não é para todo mundo essa sensibilidade. Então, ela tinha esse incômodo, ela tinha sofrimento, e aí ela foi
depois foi pesquisando mais, ela é muito inteligente. Ela foi pesquisando muitas coisas, ela foi ajustando. E aí você fala assim, nossa, mas... E cai num caso muito terrível e muito difícil, que assim, as pessoas falam assim, nossa, mas fulano parecia tão normal. Peraí, esse tão normal acaba sendo prejudicial para todo mundo envolvido. Porque se for olhar bem de perto, normal não somos... Meu marido fala que de perto ninguém é normal. Não somos normais. Eu sou uma que... Se for o grau de... A régua de normalidade, desculpa. Eu não tenho essa normalidade. Não, mas não há uma normalidade. Não sou neurotípica, eu acho. Não sou. Há Mas eu não sou. E aí entra essa coisa de, nossa, mas fulano, nossa, parecia tão normal. Porque a gente estereotipiza, né? Exatamente. Então, essa estereotipia é muito grave, porque assim, você vai querer aquela criança. Para ser autista, então ele precisa ter movimentos repetitivos, ele tem que ter defasagem escolar. Então, não tem. Não tem mesmo, porque altas habilidades é extremamente parecido com o TEA. Então, o transtorno do espectro autista é muito parecido com as características, né? O que a criança apresenta é muito parecido. Então, para você fazer esse rastreio, tem que ser bem minucioso. E aquilo que eu falei, é singular. Não dá para eu falar, olha, eu vou fazer com a Lu uma coisa e vou aplicar no Rogério a mesma coisa. Não dá. Precisa ser algo personalizado, individual, singular, com uma visão preparada, porque esse é o grande lance. É o que faz a diferença. Você conseguir ter esse olhar individualizado. E aí, quando você personaliza, e você fala, não, para essa criança vai funcionar assim, você deslancha. Agora, se você quiser fazer um monte de receitinha de bolo e aplicar para todos, não vai funcionar. Não adianta. Vai frustrar, né? Vai frustrar, vai desgastar. E aí acontece aquilo. A gente acaba tendo crianças que o comportamento delas vai acabar mostrando. E tem crianças que o sofrimento é tão grande que vai para o físico. Né? Então, tem muita criança que tem... eu tenho dor de cabeça em dia de prova. É verdade. Por quê? Vai para o físico, neurológico. Muitas vezes, eu odeio prova. Então, no dia de prova, vai me dar dor de barriga. E dá dor de barriga. Fala, mas aquela criança teve diarreia bem no dia? Teve, porque aquilo vai causando você não inventa sofrimento. Diarreia, né? Exatamente. Porque eu fico mas é tudo é aquilo que os mais idosos falavam. Tudo imaginação da cabeça. Ó, imaginação da cabeça. Tá imaginando. Vovô já dizia isso. Mas não é. E aí a gente acaba caindo nessa coisa de, nossa... A criança está com sofrimento. Então, tem que estar atento. Essa atenção de, olha, eu estou precisando de atenção porque algo não está legal. E aí, Lu, entra na parte que você tem mais aqui, que é mais grave. Quando os pais estão em conflito... Eu ia te perguntar agora. Eles não conseguem enxergar porque eles estão lidando com o conflito deles. Como que eu vou incluir um terceiro? Né? Não, o terceiro só tem o nome no processo. Carol. Exatamente. Infelizmente, se o profissional... o advogado não tiver capacitado, humanizado e tiver um olhar muito dedicado a proteger quem é vulnerável na situação conflitiva no judiciário, ele acaba por prejudicar a criança. Sim. E, às vezes, eu vou para cima do juiz, eu vou para cima da parte contrária, porque a criança ela não pode ser usada como uma moeda de troca. Exatamente. O judiciário, Carol, ainda hoje é assim, sabe? Ainda hoje é assim. Eu estava falando para você, né? A mãe chega aqui, traz alguns relatos, ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, está terminando o casamento, está brigando, tem que litigar, o pai fica escrevendo coisas horrorosas sobre ela. Estou dando um exemplo, tá? Acontece o contrário. Um monte de áudio, né? Acontece tudo isso. E aí o que acontece? Eu já estou com um olhar clínico na criança. Então, ela está falando da criança, aí eu falo... porque aqui eu sempre... né? A gente fez uma live... A primeira live com uma psicóloga aqui, e aí ela falava, eu perguntei isso para ela, eu falei assim, a única voz que não chega no escritório é a da criança. A única voz que não chega no judiciário é a da criança. Muitas vezes então, é que está mais sofrida. Se eu sou a porta de entrada no judiciário, não acontece sozinho. Precisa de um advogado. Então, eu tento nortear aquilo em prol do que é melhor para a criança. Então, muitas vezes, essa primeira análise começa aqui no escritório. Sim. Quando eu pergunto, ela fala algumas coisas da criança, fala, olha, procura escola, vê como que ele está se comportando na escola.
Porque é isso que eu ia te perguntar agora. Muitos comportamentos da criança que têm uma alteração, que os pais trazem como alteração após o divórcio, já pode estar acontecendo antes. E eles não sabem, né? E é que acontece esse boom de tantos diagnósticos, de tantos relatos, porque às vezes a criança está indo para algum lugar onde alguém olhou para ela de uma forma diferente, a mãe falou alguma coisa, falou, olha, peraí, como que ela está na escola? Ah, tá bem. Eu falo, eu quero um relatório da escola, eu quero conversar com porque eu converso, tá? Eu converso Incrível, com a neuro, com a psicopedagoga, o profissional, porque nem toda escola tem esse aparato, né, Carol? Sim. Desses profissionais capacitados como você, para ser essa porta de entrada, de falar, opa, peraí, tô de olho aqui no Ricardo, né? Tô de olho aqui no Flávio. Vou falar só de homem, porque o homem dá muito trabalho. Tô de olho, né? Então já fica de olho e você vai naquele profissional. E quando eu vou conversar com essa profissional, profissionais como você, ela já me traz, olha, eu já estou há tanto tempo falando com a mãe, falando com o pai, né, que eu preciso de que ela faça uma avaliação, de que ela procure a neuro, que ela procure um psicólogo. E os pais não o fizeram. Sim. E esse seu olhar, Lu, ele é justamente a parte que muda tudo, né? Mas quando ela vai, Carol, ela está indo atrás do relatório. Do laudo, né, na verdade. Porque ela quer adicionar no processo. Então. E aí... E não é só adicionar no processo, é continuar. É continuar essa busca. Então, assim, eu preciso que o pai tenha consciência que esse tratamento é necessário para a criança e que ele tem que pagar. Sim. Então, onde eu vou forçar isso? No juiz. Aí eu junto lá um relatório para o juiz. Aí é que nem você falou, tá lá 3 mais para frente, 3 mais para trás. Aí põe uns triângulos, uns gráficos. Uns gráficos. A gente chama gráfico. E aí o juiz faz assim. Tá, não entendi. Então, esse relatório... Como que eu posso fazer, Carol, aqui no escritório, para reforçar o juiz no recebimento desse relatório, por exemplo? Quando vocês recebem esse relatório, é importante conversar com o profissional para que tenha clareza nesse relatório. Então, o principal é isso, que seja claro para que quando o juiz receba esse relatório, ele consiga perceber a necessidade da criança, que ele consiga perceber o que vai favorecer o desenvolvimento dessa criança, que ele consiga ter uma visão do que pode agravar o quadro, né? Então, assim, tudo isso é importante para que ele tenha como uma visão clara. Quando esse relatório chega para o juiz e isso já está lá específico, né, já bem organizado, não tem dúvida, ele vai ser pontual. Mas aí entra naquilo que você falou. Ok, entrou no documento do processo, o processo tem, né, tá cheio agora de informações, deu tudo certo. Ok. Muitas vezes, para aí. E qual é o risco para a criança então, de não continuar? Lu, essa é a pior parte. Por que eu estou dizendo que é a pior parte? Porque quando você não dá a devida atenção ao processo, aquilo vai ficar bloqueado. Então, assim, não vai ter o desenvolvimento necessário. E aí a criança tem um agravante maior ainda que, quando esses pais eles estão nesse conflito, a criança dentro, né, ao meio desse conflito, geralmente ela vai pegar para si. Então, muitas vezes, quando a criança é ouvida, ela diz que é por causa dela, que eles estão brigando por causa do dinheiro que ela está gastando, porque é o dinheiro para ela. Então, ainda envolve um monte de situações relacionadas à autoestima, relacionadas à compreensão da criança. E aí entra uma parte que todas as vezes que eu oriento os pais, eu falo, olha, é importante estar atento pelo seguinte, a criança nem sempre vai verbalizar. Ela pode se fechar e aquilo vai acabar trazendo problemas futuros, né? E esses problemas futuros são inimagináveis, cada um vai agir de uma forma, né? E hoje em dia nós temos tantos casos de situações em que aquela criança não desenvolveu e acabou tendo um monte de problema na adolescência, na vida adulta. Então, quando nós falamos dessa parte jurídica, a criança acaba tendo uma percepção muito diferente do que os pais têm. Uma das coisas que todo mundo fala mas a briga é rotineira. Mas a criança não entende aquilo como rotina. Então, ela vai viver sempre em alerta. Ela vai ficar num desgaste emocional muito grande, porque aquilo gera uma expectativa de quando vai acontecer o próprio estouro da briga. Então, aquela criança ela vai desenvolvendo outras questões que vão agravar mais ainda
caso haja essa dificuldade de aprendizagem. Então, além da dificuldade de aprendizagem, ela vai juntando algumas questões psicológicas que, sem a ajuda de um profissional, não vai conseguir. Então, assim, na minha parte, a parte pedagógica, né, a parte da organização do conteúdo escolar, né, da parte do desenvolvimento neuronal, ok, eu consigo organizar. Mas e a parte psicológica, que talvez antes nem tivesse? Então, vai sendo como se fosse uma avalanche que a gente não sabe em qual dimensão vai parar. Então, é muito complicado, muito preocupante, porque parou ali, o juiz deu o deferimento, está tudo ok. E aí não continuou, pronto. Mas sabe o que eu faço aqui? Eu vinculo a justiça. É obrigação de todos. Perfeito. Sabe como que eu faço? A partir da hora que a mãe ou o pai me traz aqui que a criança está fazendo um acompanhamento, uma avaliação, né, no seu caso, com a neuropedagoga, eu coloco no processo. Excelência, desde tanto a criança está fazendo esse acompanhamento, isso é necessário? Eu pergunto para você por que é necessário. Aí eu vou escrever lá no processo, Sim. porque eu não conheço, não é minha ciência. Ela está fazendo, vão ser tantas sessões, tal. Esse é o telefone dela, esse é o e-mail dela. Pá, E isso não é para sempre, Lu, porque muitos pais falam, então vai ficar aqui com você a vida inteira. Não, não é para sempre. Não é para sempre, mas a partir da hora que você entregar essa criança para o outro profissional cuidar, você está vinculada. Sim. Então, se eu estou fazendo uma perícia da criança para entender o que está acontecendo na criança, em alguma hora a Carolina vai aparecer no processo para dar, aí sim, um parecer para o juiz de como essa criança foi apresentada para você, qual foi a evolução dela, Sim. os testes que você fez. Aí é você que vai responder para o juiz. Seja numa declaração, num parecer, ou seja numa entrevista que ele chame você no gabinete dele e te pergunte. Porque é de suma importância. Porque aí eu estou protegendo você como profissional e eu estou protegendo a criança. Porque acontece, às vezes, da mãe vir aqui... E garantindo os direitos, né, com Lu? relatório, eu anexo no processo. A criança está fazendo acompanhamento. É que eu sou chata, né, Carol? Tem então, que garantir, eu continuo perguntando para mim. Como que tá? Não, aqui, as minhas clientes que têm crianças, elas têm um telefone diferenciado. Porque é BO toda hora. E é assim, o que está acontecendo? Como que foi hoje? Dá 15 dias. Como que foi hoje? Como que tá? O que o profissional falou? É necessário. Porque não adianta eu apontar. Não adianta a gente falar sobre saúde mental e aí não atrelar ela com a necessidade dos pais. Eles estão no meio do conflito, eles não estão... Infelizmente, é muito difícil. Às vezes, eles não estão tendo nem tempo para ele, nem o cérebro deles está conseguindo dimensionar o que eles estão vivendo. É bom nós deixarmos isso claro, né? Nem sempre acontece isso. Ou quando aparece, eu estou pelo pai, por exemplo, a mãe me vem, ela está fazendo acompanhamento. Eu chego para o meu cliente e falo, bom, então, é preciso, né? Você lembra que você falou isso? Mas eu não tenho tanta certeza, você não confia com a criança. A criança mora com a mãe, como é que você sabe? É isso mesmo. Você pega a criança uma vez na semana, 15 dias, assim mesmo, eu brigando para você ir lá ver? Não vai mostrar como a criança é na rotina. Você não vai entender. Se a escola está falando, é porque Porque tem isso ainda, né? Sim. Ainda os pais que estão em conjuntos, estão casados, a escola chama os pais para poder apresentar algo que está sendo diferenciado na rotina da criança ou na expectativa que a gente tem de aprendizado, e os pais vão contra a escola. Eles não reconhecem aquelas atitudes, aquele comportamento. E aí é uma briga, né? Porque você está dizendo que precisa de um olhar mais específico e a família reluta. Mas a primeira coisa que acontece... Negar? Ela pode negar, não fazer nenhuma intervenção, nenhum tratamento? Você tem como obrigar esse pai e essa mãe? A escola teria como obrigar ou não? Não tem, Lu. Não tem? Não tem. O que a escola faz é a orientação, né? Mas a não ser que traga algum risco para a criança. Ou para a criança ou para outros, né? Sim, mas nesse caso a escola orienta a família e a grande barreira que acontece aí, Lu, é que muitas famílias entram nessa parte de negação, né? Porque, na verdade, a família começa a entender que é como se fosse uma falha
E não é uma falha. O que eu gosto muito de dizer lá na clínica é que, quando a criança é neurodivergente, ela só tem um cérebro funcionando diferente. Não tem nada de errado com ela. O que quer dizer neurodivergente? Neurodivergente é quando aquele cérebro ele aprende e se desenvolve de uma maneira diferente de um cérebro típico. Então você não tem como explicar quem Não, é. não tem é. como eu dizer assim, olha, esse cérebro neurotípico vai funcionar assim, assim, assim. Por quê? Porque o cérebro de uma criança, Y, vai ser diferente da X. Né? E a minha grande briga nesse sentido, uma briga positiva, claro, é que quando nós falamos de neurotipicidade, nós estamos falando de cérebros brilhantes. Estamos falando de crianças que trazem coisas incríveis. Né? Então, assim, eu tenho muitos alunos na escola que são neurotípicos e eu costumo brincar com as mães que eu vou roubar. Eu falo, olha, se sumir, já sabe que é a Carol que levou, porque eu sou apaixonada pelo que eles trazem. Então, assim, quando você começa a entender qual é o funcionamento, como que aquela criança vai se vincular a você. E outra coisa, Lu, é muito importante esse vínculo. Nós não temos como aprender se nós não criarmos vínculo. Então, a primeira coisa que eu faço na clínica é puxar para mim. A Então, gente não tem nada, é feito sem afeto, Carol. Exatamente. Até o chat, ele te amacia ali, ó, ele fala coisa gostosa pra você ouvir. É isso. Então, quando... O meu cérebro, ele é neurodivergente, né? O meu chat, ele é afetivo. O meu também. Porque ele fala, e olha que eu tenho prompts monstros, assim, é para ele me analisar, é para ele fazer isso daquela forma, não é para ter emoção, mas até as minhas causas são tão difíceis que até ele vem me amparar. Porque se não tiver elo, ninguém sobrevive. E a questão é justamente essa. Tem um elo de ligação, né? Muito. E eu costumo brincar com as mães quando a criança não me conhece. Geralmente vem crianças da escola já e elas já me conhecem, o que já é muito positivo, porque já tem essa... Já tem uma adaptabilidade. Já tem, né? ele já é apegado a mim, a criança já... Porque assim, querendo ou não, eu não tô brincando na minha profissão. Eu gosto muito do que eu faço. Você, sendo minha amiga, sabe como eu brilho os olhos na minha profissão. Eu cativo as crianças porque elas percebem que eu tô lá porque eu quero. Né? Eu estou lá porque eu amo dar aula, eu amo atender na clínica, eu amo participar desse processo. Então, quando eles percebem isso, já é meio caminho andado. Então, eu costumo brincar com as mães que eu falo, eu viro do avesso e eles não reclamam. Por quê? Porque eles percebem que eu estou lá por amor. E esse amor, ele vai motivando a querer essa mudança. Mas, Carol, assim, eu vejo que, assim, das minhas amigas, das ações que eu tenho aqui, quando a criança ela é autista, por exemplo, você acha que ela é necessário que ela tenha uma rotina adaptada? E para a mãe, assim, para a mãe que está começando nessa caminhada, o que você aconselha para ela a como começar a conduzir essa rotina até chegar a você? A criança, ela precisa de previsibilidade. Então, se ela souber tudo o que vai acontecer, ela já vai neurologicamente se preparando para aquilo que virá. Então, por exemplo, parece uma bobagem, mas funciona muito nas escolas. Aquele quadro de rotina na lousa, as crianças neurotípicas, elas já sabem o que vai acontecer, então elas já se preparam. Então tal horário eu vou ter que ir para o lanche, então eu vou ter que descer. Eu vou ter que ir para o pátio, eu vou ter que ir não sei para onde. Então aquilo já vai preparando o cérebro dela. Então essa rotina, quando ela tem isso bem estabelecido, ela já segue esse padrão. Mas temos que tirar um pouco para ter o conflito. Calma, o conflito é importante, o conflito é necessário, mas esse conflito ele é importante desde que traga benefício para a criança. Então, quando nós temos essa rotina, ela já faz com que a criança sofra menos. Então, ela é muito importante. E não estou falando só das crianças, não. Estou falando de neurodivergentes adultos também. Né? Por mais que o adulto já está há um tempo já se autorregulando, ou deveria estar, nós estamos numa situação em que, quando a criança sabe, olha, hoje nós vamos passar no mercado, então vai avisando, e aí a criança já vai se preparando. Por exemplo, a criança não quer levar lancheira para a escola. Então, você vai preparando. Olha, você vai levar lancheira, a mamãe vai preparar a lancheira, o lanchinho vai estar dentro da lancheira. O que você quer colocar dentro? Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a rotina da criança seja prevista por ela e não haja aqueles estouros,
né, que geralmente tem de desregulação por conta dessa imprevisibilidade. As crianças neurodivergentes, na separação, os pais estão descobrindo agora o diagnóstico, estão nessa busca, né, de entender quem é esse ser, e aí eles têm que fazer a divisão de casas. O que você aconselharia? Olha, Lu, além do acompanhamento psicológico e neuropsicopedagógico, né, além das terapias, que são extremamente importantes, essa conversa com essa previsibilidade é o grande start. Né? Porque você vai começar a preparar aquela criança para que ela consiga, olha, essa semana é da mamãe, essa semana é do papai. Eu tenho alguns casos na escola de crianças que fazem essa divisão e você percebe mudanças no comportamento dela. Então, assim, ela veio do pai, tá mais agitado, da mãe, tá mais calminho. Mas isso não traz sofrimento. Então, é aquilo que eu falei, não traz sofrimento, tá ok. Então, você conversando com a criança, falando, olha, essa semana é da mamãe, então daqui a pouco a criança vai acostumando também, né? Depois de um certo tempo, você já nem precisa ficar avisando o tempo todo, porque ela já vai, ela mesma já sabendo para onde ela vai. E pensando na alienação parental, que é a manipulação, a desqualificação do pai e da mãe, memórias falsas, né? Falsas memórias introduzidas numa criança típica, como fica isso na neurodivergência? Como que isso pode prejudicar ainda mais a criança que está nesse desenvolvimento e no tratamento? O prejuízo, Lu, ele é tão grande quanto uma criança típica, né? Nós sabemos que há um prejuízo muito grande, porque a criança acaba mesmo repetindo situações. Então, por isso é importante essa busca desses outros profissionais. Porque aí, estando num ambiente neutro, a criança vai falar aquilo que ela sente, aquilo que ela acha, aquilo que realmente tem acontecido. Muitas vezes a criança até solta, a mamãe mandou falar, ou o papai mandou falar. E aí, é através dessa investigação, no sentido de você ir esmiuçando o que a criança está sentindo, o que ela está passando, a gente consegue acabar identificando nas terapias. O conflito familiar pode fazer com que ele regrida? Pode. Muitas vezes a criança acaba estagnando, né? E esse estagnar, muitas vezes, ou, como eu disse, em casos de explosões de raiva, ou a criança não quer fazer mais, ou ela mostra um rendimento escolar muito ruim, ou então ela tem aquela parte repetitiva de ações que não são aceitas, como pega material do colega. Então, assim, ela vai dar algum start, porque, na verdade, esse comportamento é um sinal de alerta. Então, muitas vezes fala assim, nossa, mas é um problema. Não, não é um problema. É um sinal daquilo que está acontecendo com a criança. Carol, para a gente terminar, cuidar do aprendizado da criança sem olhar para o indivíduo, para o emocional, pode trazer que tipo de prejuízo para a sociedade, para a evolução de nós como pessoas? Olha, Lu, eu costumo brincar que eu só trabalho nessa profissão porque eu sou muito interesseira. Eu quero muito herdar o reino dos céus, quero ir para o céu de qualquer jeito. Então, sendo muito interesseira, eu costumo não ver as crianças ainda na semente que ela tá, mas eu costumo olhar para aquela criança naquilo que ela será no futuro, né? Então, aquele adulto que é inseguro, aquele adulto que se esconde, aquele adulto que não consegue desenvolver aquilo que sonha, ele possivelmente foi uma criança cheia de desenvolvimentos. Né? E aí, a partir disso, eu costumo brincar que quando eu começo o desenvolvimento com as crianças, eu costumo pensar assim, olha, vou chegar lá no céu e vou falar, olha, senhor, não fiz muito, mas que pude fiz. Né? E aí, a partir desse desenvolvimento da criança, eu acho que a gente vai galgando um degrau aqui, um degrau ali, porque, na verdade, a ideia é justamente essa, fazer com que o nosso futuro seja um futuro melhor, um futuro mais humano, um futuro mais sensível ao olhar do outro, porque antigamente, quando nós estávamos na escola, aquela criança diferente era tida como esquisita, como retardo, tinham várias nomenclaturas que iam fundo, né, dentro, causava dor até em quem não estava envolvido na situação. Mas eu acho que hoje, com tanto de informação que nós temos, a gente precisa parar para analisar que aquilo que é diferente é bom, é importante, aquilo que é diferente faz com que a gente aprenda, aquilo que é diferente traz a cor para a nossa vida. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. Para que o adulto não seja frustrado, não seja triste, não seja cheio de desconectado com aquilo que ele busca, a gente precisa pensar nessa parte do desenvolvimento.
Ai, Carol, volte sempre, por favor. Eu volto. Porque a gente precisa falar Eu nem muito gosto de sobre falar. emoção. Né? A gente precisa, com carinho, pensar na trajetória do ser humano, porque um dia, como você disse, nós sairemos daqui e eles continuarão. Então, um dia nós seremos os idosos e eles serão os novos adultos e as pessoas que vão organizar a sociedade. E a gente precisa cuidar delas com carinho. Verdade. Carol, o que você quer deixar para as pessoas? Fala a sua página, onde eu encontro você. Bom, no Instagram eu tô como Carol Cera NeuroPP. Eu atuo aqui na Zona Norte de São Paulo, ali em Santana, né? A clínica fica ali. Então, quem quiser, fica à vontade, que a gente dá o contato. E a ideia é justamente essa. Eu não tô... apesar da brincadeira de querer ir para o céu, eu não atuo de uma maneira leviana, no sentido de querer buscar laudos, né? Eu acho que o pouquinho que a gente pode contribuir para a felicidade das pessoas já é algo que diferencia todos os profissionais. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Você é uma profissional ímpar. Amo nossas conversas. E queria agradecer, né? Mesmo porque também tem um neurodivergente em casa, né? Para quem não sabe, meu pai tem demência. Deixa a gente doida. E ela vai voltar aqui porque a gente vai falar sobre esse outro tema. Né? Apesar de eu não intervir, né? Neuropedagogicamente com ele, mas é uma loucura. Então, essa parte da neurodivergência ela é muito importante, porque quanto mais informação nós trazemos, menos erros nós caímos, né? Porque, inclusive, com os adultos, né? De falar alguma besteira, de infringir o espaço do outro. Então, é uma dor que a gente não precisa causar. Cuidar Exatamente. com responsabilidade. Exatamente. Vocês viram, né? A gente sempre está aqui com profissionais ímpares, humanizados. Ela vai voltar. Então, espero vocês no nosso próximo episódio. E cliquem no link, acompanhem a gente, que sempre vai ter informação. Informação é poder, e poder de você transformar a sua vida, dos seus e de toda a nossa sociedade. Um beijo.